alunos presentes e alunas presentes na nossa aula de hoje. É a aula de número 28. Vamos falar hoje de inequação exponencial e deve ser a última aula sobre a parte de exponenciação. A partir da aula da semana que vem, a primeira aula da semana que vem, na segunda-feira, nós iremos começar o assunto novo, que é logaritmo, ou seja, vamos discutir a operação de logaritmação, né? Que é a operação que até então vocês não estavam habituados a fazer, mas que vem a ter uma ligação muito forte com a potenciação. Então, quem aprender potenciação vai ter facilidade. Hoje de manhã participei de uma reunião com os servidores do campus, e a gente começa a discutir a nossa volta presencial. Então, a reitoria propôs um calendário de volta, que ainda falta ser aprovado nos campi, mas se for aprovado, a gente deve retornar às aulas presenciais final de outubro, início de novembro. Só que de forma parcial, né? Ou seja, a gente não vai ter a integralidade das aulas de forma presencial. A gente deve entrar num sistema misto de parte presencial e parte remoto, e isso deve durar o segundo semestre todo. E provavelmente só no início do ano letivo 2022, lá para abril, é que a gente começa com a aula presencial na forma integral, ou seja, o tempo todo presencial. Acho legal falar com vocês, porque imagino que seja o desejo de muitos de vocês, não é verdade ou não? Verdade, professor. Eu imagino que muitos devem estar ansiosos para o retorno presencial, e ele vai acontecer. Finalmente ele vai começar a acontecer, ainda que de forma parcial, mas ele começa a acontecer provavelmente ainda em final de outubro, ou seja, final do mês que vem, né? Nós estamos começando agora setembro, então é uma boa notícia que a gente está encaminhando. Não tem datas definidas, nem detalhes definidos de como vai ser. A gente vai definir aos poucos, está definindo aos poucos, mediante reuniões, né? Propostas, minutas, muita discussão, mas vai ficar definindo aos poucos. Bem, como é que anda? Amanhã a gente tem uma aula marcada, não é isso? Um CA marcado, não é? Sim, professor. Às 9 horas. Às 9 horas, isso. Então amanhã a gente tira as dúvidas de quem já tentou fazer a P6 e está encontrando dificuldades. Lembrando que para segunda, além da data ser a data limite da entrega da P6, é também a data limite para o relatório R3, o terceiro relatório do terceiro bimestre, e o CAN 3, ou seja, o CAN referente ao terceiro bimestre. Então, ainda faltam 4 dias, com 4 dias dá para fazer muita coisa ainda, né? E já tivemos mais de, né, pelo menos eu já sei de pelo menos 3 alunos que já ter completado o 100%, né, do CAN, por exemplo, agora nesse terceiro bimestre, da turma de vocês. Da outra turma, mais gente ainda, tá certo? Então, estou falando isso para que vocês se mexam para correr atrás do CAN. Ana Clara quer falar alguma coisa, Ana Clara? Ó, a Eduarda está dizendo que ela terminou agora. Exatamente pouco antes de começar a nossa aula, ela finalizou. Então, que bom. Então, isso já é uma garantia de uma pontuação boa, né, Eduarda? Ela já garante 25% da nota, ou seja, 1/4 da nota, ela já garante com o CAN. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algo a falar? Alguém tem algo a registrar? A dividir com a gente? Todo mundo... o Lucélio acaba de falar que está com 96% no CAN, então está muito pertinho de finalizar, né? Mas você já tem 96% da nota, que é 25.
Então, isso já deve dar pelo menos 24 dos 25, pelo menos, tá certo? Eu acho. É isso, galera. Então, nenhum comentário mais? Posso começar a aula? Então, vou iniciar a aula pela ausência de falas. Eu vou iniciar, então, o compartilhamento da nossa tela. Pronto, tá aqui. Todo mundo vendo aí o planejamento? Sim, Para a aula de professor. hoje. Dia 2/9, né, está previsto a gente falar de inequação exponencial, tá? E também, e aí a próxima aula, no dia 6, que é segunda-feira, a gente começa com logaritmo, tá? E o logaritmo vai ser o último assunto do ano, né? Teremos um total de 6 aulas envolvendo logaritmo, um total de 6 aulas, tá? E desde já, quem começar a assistir aos vídeos vai entender logaritmo sem dificuldade. Então, já recomendo assistir aos vídeos indicados aqui, né? Esses vídeos indicados que terão facilidade em logaritmo aqui. Galera, oi. O senhor colocou no planejamento as datas da prova final? Não, no planejamento, mas deixa eu ver como é que termina. Por exemplo, eu devo colocar a prova final, provavelmente, ó, no dia 31 de setembro, tá? O planejamento que eu já coloquei, pelo menos, foi esse aqui, ó, tá certo? No dia 31 de dezembro. E aí, a prova final, a pessoa vai ter um prazo menor do que o usual, vai ter 5 dias para entregar para mim, tá certo? Porque a data de finalização do curso é dia 4 de outubro. Professor? Oi. Então, o senhor só vai dar aula para a gente até o final de setembro, né? A última aula acontece no dia 4 de outubro. Então, só vai ter mais uma aula em outubro. Agora, para quem for aprovado, a última aula, né, com conteúdo deve ser provavelmente o dia 27, tá? Para quem for aprovado, não for fazer final, né? Nesse momento, a gente tem mais ou menos metade da turma na média e a outra metade fora da média. Então, essa metade da turma que está na média não faz final. A outra metade que está fora da média vai ter que ser aprovado com a final, o que não é uma tarefa fácil. Por quê? A prova final é tipo recuperação? Onde cai a matéria do ano todo. Tá? Então, a prova final vai cair a matéria dos 4 bimestres. Tá claro? Então, não recomendo você deixar para ser aprovado na final, não. Porque a sua tarefa vai ser mais difícil, se você fizer isso. Tá? A matéria, a prova final é a matéria do ano todo. Quer falar? Eu já estou com 60% no CAM, porque ele tá com uns bugs, professor. Vai fazer acho que uns 3 dias que ele tá aparecendo só uma mensagem, erro em fazer as tarefas. Eu consigo quanto com 60? Você sabe, a matemática é justamente para isso. Você tem que calcular 60% de 25. Como é que calcula 60% de 25? Qual é a conta? Na calculadora. Consegue 15. 15, exatamente. Vou compartilhar aqui com você na mesa. 60% de 25. Então, 60% é 60 sobre 100, né? Vezes 25. Aí você tem que multiplicar uma fração por um número. Então, vai ficar o 60, você multiplica numerador com numerador, 60 vezes 25, denominador com denominador. Fica só uma fração.
E numa mesma fração, você pode simplificar. E ambos são divisíveis por 25. Se eu divido por 25, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Quanto é 60 dividido por 4? 15. Então, com 60% já feito, você já garante 15. Então, use a matemática ao seu favor. Você está no curso de matemática. Então, se você tem a porcentagem e você tem o total, você tem que aprender a calcular uma porcentagem. Ok, Malu? Entendi, professor. Professor, Diga. eu só perguntei porque o jogo tá bugando muito, então eu não sei se vai dar para fazer. Malu, você tem até segunda-feira para isso, pelo amor de Deus. E já foi passado há bastante tempo. Já tem mais de um mês que eu passei. Então, essa questão que não dá tempo, porque está bugando hoje, deu um bug hoje, você foi fazer hoje, deu bug, e você não vai fazer por isso, é porque você não começou a fazer mais cedo. Tem que fazer mais cedo, tem que se dedicar. Se você quiser alcançar o 100%. Alguns alunos já alcançaram o 100%, Malu, porque começaram mais cedo. Então, por mais que o Khan tenha defeitos, ou falhe, ou tenha momentos... Isso acontece com qualquer software, com qualquer equipamento, né? Qualquer programa, qualquer site que você entra, tem momentos que ele não funciona. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. E a gente resolve isso se antecipando. E não deixando para o final, Malu. Então, você já sabe que você já garantiu 15 pontos dos 25. Mas se você quiser garantir os 25, é só você ralar agora nesses 3 dias que restam. 3 dias é muita coisa, Malu. Dá para fazer muita coisa ainda, na minha opinião. Então, deixa eu começar agora a aula. Então, falado sobre a nossa programação. Falei de logaritmo, que será o nosso próximo assunto. Vamos começar a nossa aula de hoje, que é a última aula envolvendo a parte de exponenciação. Eu pergunto, o que é que um objeto matemático precisa ter para ser chamado de inequação exponencial? O símbolo de desigualdade. Qualquer sinal de desigualdade, que são quais? Maior, Maior, menor, Menor. maior igual, maior ou igual, menor igual, menor ou igual, e finalmente, diferente. pronto. O que mais precisa ter além da desigualdade? Variável no expoente. Variável para ser inequação. Agora, para ser inequação exponencial, né? Então, para englobar essa palavrinha daqui, a variável tem que estar no expoente. Se a variável estiver no expoente, nós temos... Qual é a grande diferença de em relação à quantidade de respostas entre uma equação e uma inequação, pessoal? Então, aqui, ó, uma equação e uma inequação. O primeiro membro é igual para as duas. O segundo membro é igual para as duas. Só que aqui é uma igualdade, então é uma equação. E aqui é uma desigualdade. Qual é a grande diferença entre as duas do ponto de vista da quantidade de respostas? Na inequação tem mais soluções. Vamos, quantas soluções normalmente tem na inequação? Infinitas. Infinitas. A solução aqui na equação costuma ser uma solução finita. São poucos, são alguns os números e poucos que satisfazem. E aqui, a resposta da inequação costuma ser o quê, pessoal? Costuma ser um intervalo. O que é um intervalo? É um subconjunto de quem? É um pedaço de quem? Da reta, né? Sim. Então, e quantos números existem em um pedaço da reta? Sempre existem infinitas soluções. Então, primeira informação é essa, básica, que vale para todos os exemplos. Nós já falamos aqui nesse curso de equação e inequação de primeiro grau. Né? Equação e inequação. Depois, falamos de equação
e inequação de segundo grau. Depois falamos de equação e inequação modular. Agora estamos falando de equação e inequação o quê? Exponencial. E no quarto bimestre, último, a gente vai falar de equação e inequação o quê? Logaritmo. Logaritmo. Então, você tem que, primeira coisa óbvia que você tem que saber dizer é qual é a diferença entre uma equação e uma inequação. Se você não sabe, e na prova P5 aconteceu isso, hein? Na P5, vários problemas que o resultado eram equações, aconteceu esses dois erros. Quando era equação, a pessoa dava um intervalo como resposta, e quando era inequação, ele dava uma quantidade finita de soluções. Então, por exemplo, naquela equação exponencial que tinha dois módulos, eu não lembro qual é, né? Mas era uma coisa, sei lá, parecida com isso aqui, ó. A pessoa chegava e dava várias soluções aqui, dava um intervalo, estava errado. E depois apareceu lá uma inequação, tipo essa daqui, ó, modular, e a pessoa, na hora da solução, dava a solução assim, ó, usando o quê? Usando o quê? Que não... Isso aqui o que é? Chaves. Chaves. Chaves indica a quantidade finita ou infinita, pessoal? Finita. Finita. Pois tem gente que confunde chaves com o colchete que indica intervalo. Então, tem pessoas que até agora não sabem a diferença entre usar chaves e usar colchetes. Entre outras palavras, não sabem a diferença entre uma quantidade finita de soluções e uma quantidade infinita de soluções. Então, estou avisando isso aqui, porque foi errado na P5. Já falamos de equação desde o segundo bimestre, ó. Isso aqui foi o segundo bimestre. Isso aqui foi o terceiro, ó. Ainda no terceiro errando. Então, estou falando isso aqui no quarto bimestre, e já nessa prova aqui, ó, da P6 aqui, não cometam mais esse erro. Perceba qual é a diferença entre uma equação e uma inequação. Alguém reconhece esse tipo de erro? Que ainda comete ou não? Bem, está dado esse aviso para você entender o que é uma inequação. Agora vamos dar o primeiro exemplo aqui. O exemplo, que eu vou chamar de exemplo 1, que vai ser... Professor? Oi. As duas últimas provas vai ser sobre logaritmo, não é só? Exatamente. Tanto a P7 quanto a P8. Já dando a repartição. Na P7, a gente vai abordar a definição, as condições de existência e as propriedades do logaritmo. Na P8, a gente vai falar de função logarítmica, de equação logarítmica e de inequação logarítmica. Tá claro? Então, vou fazer uma prova, primeiro, apresentando a operação, com mais calma, e só depois é que eu faço uma prova envolvendo função, equação e inequação. Tá claro? Pessoal, isso aqui Sim. É uma inequação exponencial, sim ou não? Não. É uma o quê? Equação. Equação. Então, não é o que eu quero aqui. Vou apagar. E agora, eu boto o sinal de menor. Agora virou uma inequação exponencial? Sim. Sim. Alguém poderia ler essa inequação para mim usando matematiquês primeiro? 2 elevado a x é menor que 8. Perfeito. Correto, exatamente assim. Agora, alguém poderia ler esta mesma inequação usando português? 2 elevado a qual número que vai ser menor que 8? Pronto, essa leitura pode ser. E eu podia também lançar a pergunta, começando com a pergunta. Quais são os números
que eu faço 2 elevado a esses números e o resultado fica inferior a 8, fica menor do que 8. E aí, como é que eu faço esse problema? Essa inequação. A inequação, por si só, já pode ser interpretada como sendo uma pergunta. Fatora 8 e deixa com a mesma base. Então, aquele procedimento que a gente aprendeu para a equação vai se repetir agora? Vai, né? Você fatora o número 8, ou seja, 8 é 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Ou seja, é 2 elevado a 3. E trata de escrever o número 8 com a mesma base que a potência do lado esquerdo da equação. Consegui igualar as bases, sim ou não? Sim. Sim. Agora, o que é que eu faço com os expoentes? Eu agora comparo os expoentes. Quem é o expoente da esquerda? X. Quem é o expoente da direita? 3. E aí eu uso o sinal que está aqui. Qual é o sinal que está aqui? Menor. Então, eu afirmo que x tem que ser o quê? Menor que 3. Menor que 3. É ou não é verdade que números menores que 3, na hora que eu botar aqui no expoente, o resultado vai dar menor que 8? Verdade. Verdade. Se eu pegar 2, que é menor que 3, vai dar 4, que é menor que 8. Se eu pegar 1, que é menor que 3, vai dar 2, que é menor que 8. Se eu pegar 0, vai dar 1, que é menor que 8. Se eu pegar menos 1, qualquer número menor que 3 que eu pegar, vai dar menor que 8. Agora, quais são os números que não servem como resposta? Se os menores que 3 servem, quais são os que não servem? Maior ou igual que 3. Exatamente. 3 já não serve, porque 8 não é menor que 8, isso aqui é falso. Mas qualquer número maior que 3. O 4, por exemplo, 2 elevado a 4 dá 16. E 16 não é menor que 8, é falso. E assim por diante. Ou seja, o procedimento para resolver a inequação é parecido com o da equação, sim ou não? Sim. É muito parecido. Agora, tem que ter um cuidado, que é com esse próximo exemplo agora que eu vou colocar. Um meio elevado a x menor do que 8. O que é que eu mudei em relação ao primeiro exemplo? Esse agora é o exemplo 2. O que é que mudei? Basicamente, só mudei uma coisa. A base, que era quanto? Era 2, agora é 1 sobre 2. Agora é 1 sobre 2. Só fez essa mudança. Então, como é que eu faço essa daqui? Deixa eu só... Peraí, em vez de botar 8, vou mudar o outro também. Vou botar 1/8 aqui também. Bem, você tem que igualar as bases. Qual base a gente vai escalar, vai igualar? Aqui a gente igualou a base 2, que foi pintada de verde aqui. E aqui a gente vai igualar a base quanto? 1/2. 1/8. Você tem duas opções. Você pode trabalhar com a base 2 ou com a base 1/2. As duas coisas vão dar certo, embora as duas coisas tenham caminhos diferentes, mas vão chegar ao mesmo resultado. Vamos lá, vou começar primeiro com a base 2. Se eu quero transformar todo mundo para a base 2, como é que eu faço para transformar 1/2 na base 2?
é 2 elevado a quanto, pessoal? Menos 1. Exatamente. A gente aprendeu a propriedade 9, lá do vídeo 34, e que 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1, que é 1 meio. Então, no lugar desse 1 meio, eu posso escrever 2 elevado a menos 1. E aí, o sobre, né, continuo a usar o parênteses. E no lugar do 1/8, o que é que eu coloco? Para transformar na base 2. 8 é 2 elevado a quanto? 3. 2 elevado a 3. Então, usando a mesma propriedade 9 aqui, isso aqui fica quanto? 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3. Então, eu já consegui escrever uma potência com base 2 na direita, mas ainda, isso aqui não é uma potência só. Então, eu preciso fazer mais uma propriedade aqui. Qual é a propriedade que eu vou usar agora aqui no lado esquerdo da equação? 3. Potência de potência. Potência de potência, que manda conservar a base 2 e o que mais? Multiplicar os expoentes. O expoente menos 1 multiplicado pelo expoente x vai dar quanto? Menos x, né, pessoal? Então, 2 elevado a menos x é menor que 2 elevado a menos 3. As bases estão iguais, pessoal? Sim ou não? Sim. O que é que eu faço, então, Sim. agora? Compara os expoentes. Comparo os expoentes, ou seja, o expoente da esquerda é menos x, tem que ser o quê? Menor que o expoente da direita é menos 3. Aí gerou uma inequação onde a gente sempre quer encontrar o valor da variável aqui sem sinal, então eu devo multiplicar por quanto aqui? Por menos 1, né? E ao multiplicar por menos 1, como é que fica? Menos x vira o quê? Menor que 3. Menos x vira x. O menos 3 vira o quê? Vira 3. E o menor vira o quê? Maior. Maior. Então, percebam que pela resposta que eu acabo de chegar, se eu pegar números maiores que 3 e colocar aqui, a sentença fica verdadeira. E, de fato, se eu botar o x igual a 4, eu vou ter 1 meio elevado a 4. 1 meio elevado a 4 é 1 sobre 16. 1 sobre 16, de fato, é o que em relação a 1/8? É menor, né, pessoal? Comer 1/16 de um bolo, você come menos bolo do que comer o quê? 1/8 desse bolo, né? Não é verdade? Então, de fato, funciona. Agora, eu falei que tinha duas opções. Quais são as duas opções? Você pode trabalhar com a base 2, mas podia trabalhar com outra base. Qual? Além da base 2. Vou pegar o mesmo problema. 1 meio. Base 1 meio. Então, vou pegar a mesma inequação e vou resolver agora com base 1 meio. Então, se eu vou trabalhar com base 1 meio, eu não preciso mexer aqui. Então, o primeiro membro eu não mexo. Agora, 1/8 é igual a 1 meio elevado a quanto, pessoal? 3. Exatamente, porque 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, de fato, dá 1/8. Então, eu fatoro e boto 1 meio. Já igualei as bases, pessoal? Sim ou não? Já. Já igualei. Base 1 meio aqui na esquerda, base 1 meio aqui na direita. Igualei as bases. Agora eu vou comparar os expoentes. Agora vem uma novidade. Qual é? O expoente daqui da esquerda é x e o da direita é 3. Eu vou comparar eles. Só que agora eu tenho que dizer que o da esquerda tem que ser, eu tenho que inverter o sinal daqui. Menor vai virar o quê? Maior. Maior. Aí eu pergunto para vocês agora, e dá a mesma resposta, não dá do outro? Se eu inverter? Sim. Aí a pergunta importante é, por que eu preciso inverter quando a base for meio? E por que eu não preciso inverter quando a base é 2?
Alguém saberia responder essa pergunta? Porque quando a base é 2, a função é crescente. E quando é menor que 1 e maior que 0, a função é decrescente. Perfeito. Você foi precisa na sua resposta. Então, só para confirmar o que você acaba de falar, eu vou fazer lembrar algo que nós já comentamos aqui em aulas anteriores, que foi o seguinte. Voltando aqui para nossa aula. A gente aprendeu em aulas anteriores a fazer o gráfico de funções da função 2 elevado a x e da função meio elevado a x. Então, você pode atribuir valores aqui para elas. Nós fizemos isso aqui em aula. Então, o 1 leva para o 2, o 0 leva para o 1, por exemplo, e o menos 1 leva para o meio. Marcando esses pontos. 1 manda para 2. Daqui. 0 manda para 1. E 1 manda para meio. Unindo esses 3 pontos, dá uma curva com esse formato aqui que nós já vimos. E essa curva, ela é estritamente o quê? Crescente. Crescente. Quando o x aumenta, o y aumenta. Você observa aqui pelos números, ó. X está aumentando de menos 1 para 0 para 1, e o y está aumentando de meio para 1 para 2. Já no exemplo aqui de baixo, na hora que você atribui os mesmos valores, menos 1, 0 e 1, que eu atribuí lá, meio elevado a menos 1, você, quando o expoente é negativo e você tem uma fração na base, você pode inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Ou seja, isso aqui é 2 elevado a 1, isso aqui é 2. Ou seja, menos 1 leva para 2, 0 leva para 1, qualquer número elevado a 0 dá 1, e 1 manda para meio. 1 manda para meio. Marcando esses 3 pontos, menos 1 daqui manda para 2. Antes quem mandava para 2 era o 1. E agora quem está mandando para 2 é o menos 1. O 0 para 1, esse ponto está igual. E o 1 para meio. Se eu uno aqui esses pontos, quer dizer, na verdade eu deveria fazer mais pontos, mas aí vai dar uma função com essa cara daqui, que também tem um eixo x como assíntota, tá? E aí vemos claramente que essa função é o quê? Estritamente o quê? Decrescente. Por quê? Porque quando o x aumenta, ou seja, quando eu ando para a direita aqui no eixo x, o valor do y está cada vez mais baixo. O valor do y, enquanto o x aumenta, o valor do y diminui. Então, o que nós temos aqui é basicamente essa ideia. Esse cara daqui, na verdade, ele é igual ao y, né? Isso aqui faltou o x, desculpa. Esse cara daqui todo é o valor do y. Eu estou comparando, eu estou querendo que o valor da imagem da esquerda, ou do número da esquerda, seja menor que o número da esquerda. Mas, para isso, eu quero fazer uma comparação só dos expoentes. E os expoentes são o domínio dessa função. Então, você quer trocar uma imagem, uma comparação de imagem, para uma comparação de domínios. E, para fazer isso, na função crescente, o comportamento de ambas é o mesmo. Sempre que um aumenta, o outro aumenta. Sempre que um diminui, o outro diminui. Já na função decrescente, o comportamento é inverso, pessoal. Enquanto a variável x aumenta, a outra variável, o quê? Diminui. Então, na verdade, quando eu estou querendo, inicialmente eu comparava o lado esquerdo aqui com o lado direito, ó. E isso era a imagem, é o que está de amarelo. Mas eu quero passar a comparar o que está de vermelho. Então, consequentemente, eu quero comparar os domínios. Então, a regra geral que eu posso estabelecer para as equações é essa, né? Qual é?
Se a base for o quê? Deixa eu só tirar isso aqui que tá incomodando aqui o barulhinho. Pronto. Se a base for o quê? Maior que 1. Maior que 1. Isso nas inequações, né? Isso nas inequações, o quê? Exponenciais. Então, na equação, se a base for maior que 1, o que é que eu devo fazer com o sinal da desigualdade? Você deve manter o sinal. Agora, se a base for entre quanto? 0 e 1. 0 e 1. Nós já discutimos que a base de uma função exponencial não pode ser negativa, por isso que a gente não cogita aqui números negativos. Você deve fazer o que com o sinal? Inverter. Mas você viu que, como está mostrado nesse exemplo que eu acabei de fazer agora, você pode escolher se vai trabalhar com a base maior que 1 ou se vai trabalhar com a base entre 0 e 1. Tá? As duas coisas vão dar certo. Mas note que daqui para cá eu inverti. E daqui para cá eu manti. Então, nessa passagem de domínio, de imagem para domínio, na função estritamente crescente, você mantém o sinal. Na função estritamente decrescente, você tem que inverter o sinal. Então, é esse o motivo que justifica a manutenção ou a troca das inequações. Vamos dar mais exemplos. Pronto, está aqui uma nova inequação, um novo exemplo. E aí, o que é que eu faço agora? Então, tá lá, o enunciado dessa questão é resolva a inequação. O que é que eu tenho que fazer? Nosso desafio é o quê? Igualar as Bases. O quê? Bases. Igualar as bases. E qual é a base que eu posso igualar os dois lados desse exemplo? Zero 0,25,5. Lembram o que exatamente? Que números a gente pode pensar em manipular isso aí? 1/4 e 1/2. 1/4 e 1/2. Perfeito. Que na verdade aqui é 25 sobre 100. No caso aqui é 5 sobre 10. Simplificando aqui por 25 vai dar 1/4. Simplificando aqui por 5 vai dar 1/2. Então, qual é a base que eu posso tentar tornar comum os dois? Qual, pessoal? Duas opções. Quais? Pessoal, a gente fez um exemplo onde apareceu, né, a gente manipulou aqui esse 1/8 e esse 1/2 deu que base, pessoal? Foi? Que base é essa aqui? Transformando em potência aqui, como é que ficaria 1/4 em potência? 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2, exatamente. E aqui? E meio, dá quanto? 2 elevado a menos 1. Então, qual é a base que eu vou trabalhar, então? Qual é a base que eu vou trabalhar, então? Base 2. Base 2. É esse, então, uma possível solução é essa.
2 elevado a menos 2, que eu tenho que elevar ainda a x menos 1. E 2 elevado a menos 1, eu tenho que levar ainda a 2x mais 3. Pronto. Agora, que propriedade eu uso? Tanto na direita quanto na esquerda agora. Qual propriedade, pessoal? Três, potência de potência. Potência de potência. Então, eu devo conservar a base 2 e multiplicar o expoente menos 2 pelo expoente x menos 1. Ao fazer aqui, eu tenho que fazer a distributiva, não é isso? Então, multiplicando. Quanto é que dá menos 2 vezes x? Menos 2x. Vou fazer devagar, não vou fazer rápido, não. Vou fazer devagar, eu vou só indicar que eu tenho que fazer a multiplicação, mas não vou fazer a multiplicação ainda. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, que multiplica x menos 1. Isso na esquerda e na direita. Mesma propriedade, menos 1 que multiplica quem? 2x mais 3. Ou seja, eu usei a propriedade 3, daqui para cá. Usei a propriedade 3, tanto aqui na esquerda, quanto aqui na direita. Agora, eu devo multiplicar esses expoentes. E como é que vai ficar essa multiplicação? Menos 2 vezes x. Menos 2x. E menos 2 vezes menos 1, dá quanto? Menos com menos na multiplicação, dá mais. Mais 2. E na direita, como é que fica? 2 elevado a quanto? 2 elevado a quanto, pessoal? Menos 1 vezes 2x vai dar menos 2x. E menos 1 vezes 3 dá o quê? Menos 3. Vai dar menos 3. Perfeito. Consegui igualar as bases, sim ou não? O que é que eu faço agora com os expoentes? O expoente, menos 2x, mais 2. Da esquerda tem que ser o quê em relação ao da direita? Eu vou manter o sinal ou vou trocar o sinal? Ou vou inverter o sinal? Manter. Eu vou manter. Então, vai ser menor, menos 2x menos 2, que é o da esquerda tem que ser menor que o expoente da direita. E virou agora uma inequação de primeiro grau, que eu preciso resolver. Como é que eu resolvo ela? Passa quem tem x para um lado e passa quem tem x quem não tem x para o outro lado. Então vai ficar o quê? Esse menos 2x eu vou deixar aqui na esquerda e quem é que vem aqui para a direita? Mais 2x. E agora os números que não tem x, quem é que vai ficar aqui na esquerda? No segundo membro. O menos 3 que já está permanece. E o mais 2 que está aqui vem como? Menos 2. Menos 2. Pessoal, quanto é menos 2x mais 2x? Quanto, pessoal? 0. 0. Quanto é menos 3 com menos 2? Menos 5. Deu uma coisa estranha, né? A variável some, né? Quer dizer, porque aqui vai ficar 0x. Mas 0x é 0. Eu pergunto, é verdade ou é falso que 0 é menor que menos 5? Falso. Falso. É falso. Então, tem algum número, algum valor que eu possa jogar para x aqui que torne esse resultado verdadeiro? Qualquer número x que eu botar aqui, multiplicado por 0, vai dar quanto?
Zero. Zero. E zero vai ser sempre, nunca vai ser menor que menos 5. Quer que eu afirme sobre o conjunto de solução dessa equação, pessoal? Que ele é vazio. Exatamente. Exatamente. Eu não tive, né? Quando eu bolei esse problema lá no início, eu não sabia que ia dar isso aqui, tá? Mas é exatamente o que acontece com essa equação. A gente iguala as bases, depois de igualar as bases, compara os expoentes, e ao comparar os expoentes, usando aquele critério da base, ser maior que 1, ser menor que 1, a gente chegou a essa inequação aqui, conjunto de solução vazio. Se tivesse dado, por exemplo, vamos supor, em vez de tivesse dado menos 5 aqui, vamos supor, não deu não, mas vamos supor que tivesse dado 5, em vez de menos 5 aqui, da direita. Qual seria agora a solução nesse segundo caso? Zero é menor que 5, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Quem seria o conjunto de solução nesse outro caso agora? Todos os reais. Né? Porque aqui, vamos supor, para dar 5 aqui, era só botar, por exemplo, se eu trocar o sinal desse número e desse, esse cara vai dar 5. Então, ficaria 0x menor que 5. Qualquer número real multiplicado por zero vai dar um resultado menor que 5. Estou certo ou estou errado, pessoal? Tá certo. Então, olha os extremos, né? Então, se a sentença fosse verdadeira, eu teria infinitas soluções. Se a sentença não tem nenhum número real que satisfaz, então, o conjunto de solução dessa equação é um conjunto vazio. Pronto, pessoal. Estou agora à disposição de perguntas para vocês. O que vocês viram no vídeo, por exemplo, que vocês gostariam de perguntar, que vocês não entenderam? Acho que já dei os exemplos básicos. Nenhuma pergunta, pessoal? Nenhuma dúvida? Professor, Viliane fez uma pergunta no chat. Deixa eu ir lá para o chat. Valeu por me avisar. Viliane perguntou o seguinte: então, na inequação da P6, eu vou igualar as bases, sim, e depois transformar os expoentes em equação? Não, Viliane, em que momento eu transformei em equação? Nesse exemplo aqui, em que momento eu transformei em equação aqui? Isso aqui foi equação? Isso aqui foi equação? Não. Não, em momento nenhum eu transformei em equação. Eu igualei as bases e depois comparei os expoentes e gerou uma nova inequação, só que uma inequação mais simples, e eu resolvo essa inequação. Então, no da prova, você vai tentar transformar, igualar as bases e comparar os expoentes. E vai resolver a inequação gerada. E a partir disso, agora se eu tivesse dado uma outra aqui, ó, vamos mudar aqui o número para não dar esses casos extremos. Se eu tivesse dado aqui, vamos supor que essa equação agora, em vez de ter dado isso aqui, vamos só trocar um número aqui. Vamos supor que tivesse dado isso aqui, ó. Vou trocar esse númerozinho aqui, ó. De menos 2, eu vou botar menos 5. E todo o resto eu repito. Pronto, agora, se daqui, em vez de ter gerado essa, tivesse gerado essa daqui, como é que eu resolvo essa equação agora? Quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro. Como é que ficaria aqui? 5x menos 2x é quanto? 3x, não é isso? Menos 2 com menos 3 dá quanto?
Menos 2 com menos 3, pessoal, dá quanto? Menos 5, né? E x vai ser menor do que quanto? Menos 5 dividido por 3. Exatamente. Quem é o conjunto de solução dessa equação? São todos os números o quê? Reais, tais que x seja o quê? Menor que menos 5 terços. Pode dar a resposta assim, é uma das formas de representar intervalo. Qual é a outra forma de representar o intervalo? O intervalo vai dar onde? Colchetes. Colchetes. E vai dar onde até onde? Se são os números menores que menos 5 terços, quem é esse intervalo aqui? É o intervalo que vai dar onde? Do menos infinito Até até o menos 5 terços. Essa aqui é aberto, né? Errei. É aberto até o menos 5 terços. E esse aqui também é aberto. Tem gente que até hoje não sabe quando é que usa colchete e quando é que usa chave. Então, você pode até usar chaves para representar um intervalo, desde que você coloque uma sentença que gere o intervalo em questão. Então, tem gente até hoje que não sabe diferenciar o uso das chaves e do colchete. Viliane, essa variação aqui ajudou a esclarecer alguma coisa ou ficou na mesma, Viliane? Ah, então você corrigiu para inequação, sim. Então a resposta é sim. Né? Para a sua pergunta agora. Agora que você corrigiu o erro dela, a resposta da sua pergunta é sim. Ok, Viliane? Entendi. Obrigada. Agora que eu vi a sua mudança no texto. Que aí eu fiquei concentrado você cometeu uma imprecisão no texto. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? Na prova, não tem uma questão de decaimento radioativo? Ou não? Tem, professor. Tem, né? Já vou explicar de antemão a ideia dessa questão. Aliás, de qualquer decaimento radioativo. É um assunto que você estuda na química, hein? Se você pegar um livro de química, decaimento radioativo. Uma explicação de química agora para vocês. Bem, você sabe o que é um elemento químico radioativo? Sim ou não, pessoal? Não, né? Vocês aprenderam que o núcleo do átomo é formado por dois tipos de partículas. Quais? Vocês já estão estudando química, não estão? Ou não? Sim, professor. Sim, a gente começou na Quais são as duas partículas que moram no núcleo do átomo? Aqui está o átomo. Quais são as duas partículas que moram no núcleo? Prótons e nêutrons. Qual é o sinal da partícula próton? Positivo, né? Qual é o sinal da partícula nêutron? Negativo. Não, nêutron é neutra. Sim, A partícula o negativa com quem a é? atmosfera. A partícula Os negativa quem é? elétrons. É o elétron que fica girando em torno do núcleo, não é esse o modelo atômico, pessoal? Partículas positivas se atraem ou se repelem? Entre si, duas partículas positivas, elas se atraem ou se repelem? Se repele. Se repelem. Partículas de sinais iguais sempre se repelem, ou seja, próton repele próton, elétron repele elétron. O que deveria acontecer com o núcleo, então, se só existissem prótons? O núcleo deveria acontecer o que com ele? Vamos lá, galera? Se só tivesse partículas positivas no núcleo, o que aconteceria com o núcleo? Ele iria o quê? Ele iria explodir, não? Sim ou não? Sim.
todo mundo iria se afastar. O núcleo iria deixar de existir. Quem é que não deixa o núcleo explodir? Adivinhem. Os nêutrons? Exatamente. Eles funcionam como uma espécie de uma cola. Uma massa de modelar. Se você pegar uma massa de modelar de criança e começar a enfiar um monte de ímã, você sabe que os ímãs podem se repelir, né? Esses pedacinhos de ímã. Se você juntar tudo de uma vez só, alguns vão atrair, mas outros vão repelir, não vão? Porque o ímã tem um comportamento duplo, né? Depende do polo do ímã, né? Polo norte ou polo sul. Mas se você tem uma massa de modelar e enfia esses ímãs em uma massa de modelar, ele fica preso aí, não fica, pessoal? Concordam? Ou seja, os átomos em geral, eles possuem uma cola que permite que os núcleos não explodam. Adivinhe o que é que acontece com os elementos chamados radioativos? Eles têm poucos nêutrons. Se ele tem poucos nêutrons em relação à quantidade que devia ter, o que é que vai acontecer com o núcleo? Ele vai ficar mais propenso à explosão? Exatamente. O núcleo vai ficar instável e ele vai ficar propenso a explodir. E nesse processo, antes de explodir, ele emite radiações. Um prédio, antes de desabar, ele desaba de uma vez só, ele vai dando sinais? Vai dando sinais. Pois ele emite radiações. Essas radiações, aí tem vários tipos de partículas, não vou entrar em detalhes agora o que é cada um, alfa, beta, gama. O fato é que essa aqui tem massa, por exemplo. Então, se você emite uma partícula que tem massa, o que é que vai acontecer com o núcleo, então, de um elemento radioativo? Se ele emite partículas que têm massa. O peso dele, a quantidade de... O peso dele vai aumentar, vai diminuir ou vai ficar a mesma? Se ele emite partículas que têm massa, que são as partículas alfa. Vai aumentar? Se ele perde partículas, o núcleo, ele emite partículas. Se ele emite partículas que têm massa, se dele saem partículas, o que acontece com a massa dele, desse núcleo? Ele vai o quê? Explodir? Não, mas antes de explodir, ele tem uma massa. Emitir radiação. Ele vai emitir radiação. Então, se ele emitir uma partícula que tinha massa, o que aconteceu com a massa dele? Se ele perdeu massa. Se o núcleo emitir uma radiação, é porque ele perdeu massa. Ele perdeu na forma de radiação. A massa que ele perdeu, o que acontece com a massa dele, então? Aumenta ou diminui a massa do núcleo? Diminui. Diminui. Então, isso se chama decaimento radioativo. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, 20 gramas de urânio, urânio é um elemento radioativo, para quem não sabe, é esse elemento químico que, por exemplo, produz na usina nuclear de Angra dos Reis, que é a usina nuclear que nós temos no Brasil, duas, e tem uma terceira em construção. Aí a gente cria um dado que chama meia-vida. Meia-vida do urânio, eu não sei o valor, mas eu vou dar um chute agora. Vamos supor que a meia-vida do urânio é 200 anos. O que quer dizer isso? Que após 200 anos, adivinhe o que acontece com a massa do urânio. Ela cai à metade. Ela cai à metade. Se eu tinha 20 gramas, passa para quanto, pessoal? Passa para quanto? 10 gramas de urânio. Após quanto tempo? Após quanto tempo? Quanto? 200 anos. 200 anos. Ou seja, cada elemento químico tem a sua meia-vida. A meia-vida do urânio é 200. A meia-vida do criptônio, que é outro elemento que pode ser radioativo, outro valor. Cada elemento químico tem a sua meia-vida. Então, no problema lá, é um problema de perda de massa. E esse problema de perda de massa gera uma função exponencial. Tudo isso para dizer que eu posso criar uma função exponencial. Como? Uma função exponencial que, para cada tempo
eu consigo dizer qual é a massa de elemento radioativo. Ou seja, no tempo zero, se eu comecei a contar a partir daqui, no tempo zero, qual era a massa que eu tinha aqui no meu problema que eu acabei de dizer agora? Quantas gramas? Quantas gramas que eu falei? 20 gramas. Após 200 anos, qual é a massa? 10. 10. Então, isso gera uma função onde a base, como cai a metade, é meio. Então, fica meio elevado a t vezes 20. Seria essa função aqui. Perceba que nessa função, se eu botar t igual a 0, a massa vai dar 20. Se eu botar t... tem que botar aqui um t sobre 200. Se eu botar t igual a 200 aqui, 200 sobre 200 vai dar 1. Meio elevado a 1 vai dar meio. 20 vezes meio vai dar 10. E aí gera os números do meu problema. Então, na questão da prova, eu dou essa equação, só que aparece uma constante. Em vez de aparecer os números todos, aqui é uma constante e aqui é constante. Aparece constante. O que eu pergunto na prova é para descobrir essa constante. Com os números do problema, entendeu? Mas melhorou para entender o que é decaimento radioativo, pessoal? Sim ou não? Ajudou? Sim, professor. Entender um pouquinho de química agora. Então, a gente acabou. Quando vocês forem estudar radioatividade pela primeira vez, lá em Químicas, quando o professor for expor, eu acho que vocês vão lembrar disso que eu falei aqui nessa aula, que eu acabo de dizer que função exponencial tem a ver com decaimento. Outra coisa da biologia, função exponencial tem a ver com outro assunto famoso da biologia. Com qual? Conceito de quê? Falei uma ligação com a química. Conceito de pH. Não, mas pH já envolve logaritmo. Não vou falar disso aqui agora. Não. Pronto, deixa eu falar disso aqui quando eu for falar de logaritmo. Ainda não. É porque, na verdade, a função logarítmica é a inversa da exponencial, tá? Mas não vou avançar muito, não. Agora, já falei um exemplo para mostrar uma das possíveis aplicações da função exponencial. É que a gente ainda não estudou esse assunto porque o professor ainda está passando as propriedades da química. Mas radioatividade não é matéria, eu acho, da agora, eu tenho impressão. Não é matéria do primeiro ano. Pelo menos eu estudei radioatividade em química, quando eu era aluno, no ano de 1986, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Não, 1987, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Então, você pegar um livro de química do segundo ano, você vai achar esse assunto. Mas valeu pelo comentário, Isadora. Pessoal, então é isso. Falamos das inequações exponenciais. Agora, aproveitei para falar de uma aplicação de função exponencial, que era um tema que eu devia ter falado na aula passada e não falei, e como tem na prova, eu resolvi comentar agora. Ok, pessoal? Beleza? Ajudou, né, Eduardo? Que bom. Essa é a ideia. Agora vocês podiam perguntar se não, né, em outra situação. Galera, então podemos encerrar a aula, não é isso? Exponenciação terminado. E vocês vão finalizar, então, entregando a prova na segunda-feira. E na segunda-feira a gente começa o assunto novo, que é logaritmação, tá? Eu agradeço a presença de vocês e me despeço. Tchauzinho. Podemos agora parar a gravação, né? Tchau, professor. Tchau.